É uma chuva que, como diz a Isadora, obrigada, Isadora, pelas informações, traz um alívio, mas não resolve o problema, porque a estiagem lá no Rio Grande do Sul está provocando uma série de danos no estado. Sim, Carol, ainda bem, né, que está tendo essa chuva para poder dar uma aliviada, pelo menos na condição das pessoas que estão precisando se deslocar, estão precisando trabalhar e estão enfrentando essa onda forte de calor. Quando que a gente ia imaginar? 43 graus, né? Quer dizer, no interior do Rio Grande do Sul, ainda que é verão, e a gente sabe que no verão realmente as temperaturas esquentam bastante por lá, mas mesmo assim é uma situação que chama bastante atenção. E tem impactos reais na economia, tem impactos reais na saúde, tem impactos reais na dinâmica da vida das pessoas por lá. Eu conversei com diversas autoridades, entidades para trazer um panorama. Vou trazer uma arte então para mostrar aqui para vocês quais são os 5 impactos que eu tracei em relação a isso. Primeiro, Carol, mais consumo e racionamento de água. Esse é um impacto que já de cara a gente percebe. Falei com o DEMAI, que é o Departamento de Água de Porto Alegre, e eles me disseram que realmente está tendo uma alta no consumo de água na capital gaúcha. Mas, para além disso, tem algumas cidades como Novo Hamburgo que está tendo um racionamento. Já entrou, inclusive, nesse sistema de racionamento. Está durante a madrugada fazendo remanejamento dos estoques de água, dos departamentos de água, para poder abastecer a cidade. Por conta do nível dos reservatórios? Exatamente, por conta da baixa do nível dos rios, da baixa do nível dos reservatórios. Conversei, inclusive, com um dos representantes da Copasa e trouxe aqui a fala dele para a gente poder ilustrar justamente esse problema que está acontecendo em Novo Hamburgo e esse esforço para conseguir garantir a economia de água. Vamos ver. E nós temos que pedir encarecidamente que use a água racionalmente, que não desperdice água. Nós, da Comusa, estamos fazendo um esforço sobre-humano para que a cidade continue sendo abastecida. Nós estamos fazendo remanejos durante a noite, quando o consumo é menor, para que os nossos reservatórios, durante a noite e madrugada, tenham uma boa quantidade de água para, no dia seguinte, termos aí um abastecimento, se não normal, quase normal. Pois é, você viu aí, né, a fala do representante da Comusa, Carol, falando que eles estão tendo que fazer um esforço ali de madrugada para poder garantir a água. E eu vou pular para o terceiro ponto para falar da captação dos rios, porque esse é também um dos impactos dessa baixa dos rios, né? Rio dos Sinos, Rio Gravataí, estão com níveis muito baixos, então rios que chegaram nas enchentes de menos de um ano atrás a 8 metros de altura, estão com 1 metro de altura de nível de água. E isso fez com que o Estado tivesse uma orientação de suspender a captação para a irrigação das plantações. Né? Então, é também uma relação com essa baixa nos níveis de água. E aqui temos os vários pontos que o Pedro traz para a gente, também com relação à saúde. Sim. Há uma procura nesse momento por serviços médicos, justamente devido a temperaturas muito altas lá no Rio Grande do Sul. O que a gente tem já de números de concreto sobre a realidade por lá da rede hospitalar? Perguntei para a Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre, eles me disseram o seguinte: não dá para a gente fazer um levantamento de atendimentos específicos, porque não tem um CID, que é aquele código da doença de calor. Então, tem alguns problemas que estão se acentuando e aumentaram o atendimento, especialmente desidratação e pressão baixa. Eles falaram que esses atendimentos aumentaram. Então, não conseguiram me traçar, eu pedi esse número, mas me disseram que há esse aumento na procura por atendimentos de saúde por conta do calor. E aí, Carol, eu chego aqui em um outro ponto que é bastante significativo, que é a questão da produção e da economia. Conversei com o Alexandre Velho, que é da Federarroz, que é a Federação dos Arrozeiros do Rio Grande do Sul, e ele me dizia o seguinte: Pedro, quando que a gente imaginou que depois da gente sair de um problema tão grande por causa das chuvas, a gente enfrentaria um novo problema por causa do oposto, né? E toda a discussão que a gente acompanhou em torno do arroz, né? Exatamente. E qual que é o problema do calor no caso do arroz? Ele inibe a floração do arroz e faz com que você tenha uma safra menos robusta. Ele falou, ainda é cedo para a gente dizer que a nossa safra vai ser impactada por essa onda de calor.
Mas se esse problema não for resolvido rapidamente e persistir, isso vai diminuir a nossa produtividade e vai impactar nos números da nossa economia. E a mesma coisa acontece com a nutrição das aves e do gado, ou seja, não só a pecuária de corte, mas também os hortifrutigranjeiros, aqueles que têm criação de aves que colocam ovos, criação de aves que são usadas para a indústria de frangos e tudo mais. Aliás, conversei com o José Eduardo dos Santos, que é presidente da Organização Avícola do Rio Grande do Sul, e ele explicou como o calor tem deixado os animais cansados e tem feito com que eles tenham um impacto também na produção. Vamos ouvir. Todo animal que em produção, né, as aves, tanto de produção de carne de frango, as aves de corte e as poedeiras que produzem ovos, acabam sofrendo aí com essas altas temperaturas, né? Isso gera um estresse nos animais e ao mesmo tempo reduz, né, a sua vontade de se alimentar, automaticamente prejudicando a conversão alimentar, né, e nós vamos ter aí um animal que não vai atingir, né, o peso ideal aí para ir para o abate. Então, com isso, o setor vem acompanhando atentamente essa situação, né? A gente vê que também tem outros setores aí da pecuária que também sofrem, né, com as altas temperaturas, aí, como a criação de gado de corte, gado de leite, né? Mas a avicultura, em especial, ela acaba sofrendo, né, por ter uma produção em larga escala. Pois é, Carol, então um panorama do que acontece em vários setores da economia, no dia a dia das pessoas lá nas cidades do Rio Grande do Sul e, de maneira geral, também na questão do abastecimento, que é muito relevante nessas horas, né? É isso, a temperatura está muito acima do normal para essa época do ano lá no Rio Grande do Sul. Tem essa onda de calor, hoje tem essa previsão de chuva, que deve ser um pouco mais forte ali no litoral gaúcho, mas já no fim de semana o sol predomina mais uma vez. Em Porto Alegre, por exemplo, temperaturas aí na casa dos 39 graus, 38, 39, beirando aí os 40.